Oi, oi, galera! Como estão? Tudo bem? Hoje, sem dúvida, é um dos melhores episódios deste podcast. Estou aqui com uma pessoa que eu acabei de conhecer pessoalmente, já admiro há muito tempo, e eu tô aqui cheia de coincidências com ela. E a Adriana não tá nem gostando disso, porque a última foi para ser a cereja do bolo, né, amigo? Calma. Arquitetas, sergipanas, amigas de Ana Fernandes e librianas. Gostei de absolutamente tudo. Eu tô feliz da vida aqui com as três. Essa coisa do Libriana é que você sabe do meu ceticismo, mas é com uma felicidade enorme que a gente recebe. Lá, já posso te chamar de estrela, Kika? Oh, meu Deus, não. Você é muito conhecida, senhoras e senhores, Kika Matos. Obrigada. Eu fico muito feliz com esse convite. Salvador realmente é um lugar assim, muito especial para mim. Eu sou sergipana, mas fiz faculdade aqui. Fiz Federal da Bahia, morei 6 anos aqui. Então, Salvador realmente tem um lugar muito especial no meu coração. Agradeço o convite e o Libriana até o final do podcast. Vamos falar um pouquinho disso, dos signos. Tá. Coisa boa. Não, pra mim é ótimo. Como é ótimo, já tô me acostumado. Na produção da sua Porque se casa. tudo der errado na minha vida, eu viro astróloga. Aí eu me levo. Eu já tô vendo, me consultando com vocês. Eu já tô vendo. Eu adoro. Vai ser ótimo, né? Imagina isso. Deixa eu te fazer, já começar uma pergunta. Mas você mora em São Paulo. Você se divide entre Aracaju, Salvador e São Paulo ou não? Sim. Aracaju tá toda a minha família, né? Eu nasci, cresci em Aracaju. Vim para Salvador fazer faculdade. E aí eu estagiei no Davi Bastos, que foi um grande professor, uma grande escola. Eu falo que todo mundo que sai de lá sai com uma estrelinha. É impressionante. Eu tenho uma estrelinha aqui em mim. Olha, tá vendo aí? Querido, adoro o Davi, adoro o Davi. Eu gosto muito da forma como ele tá sempre se renovando. Ele nunca, nesses anos todos, mesmo ele sendo o profissional que ele sempre tá buscando evoluir, ele sempre tá fazendo coisa diferente. Eu sou suspeita, eu gosto muito. E aprendi muito produção lá no Davi, porque a gente vai falar disso, mas já adiantando, Davi sempre produziu e sempre finalizou os projetos dele. Então, eu sempre olhei muito, observei, eu gosto de observar os profissionais que eu admiro e, com certeza, foi uma grande bagagem na minha vida. E aí, assim que eu me formei, ele me contratou para São Paulo. Então, eu fui para São Paulo pelo escritório dele. E lá em São Paulo, eu conheci meus 2 ex-sócios. E aí, a gente formou a Triarte Arquitetura, ficamos um tempo no mercado. E aí, tem mais ou menos uns 5 anos, 4, 5 anos, que eu tô em carreira solo. Mas o Love Produ, que a gente vai falar um pouquinho. Sim. Já, próximo ano faz 10 anos. Olha que maravilha. Já? Já. Meu Deus. Passa rápido, né? Olha, Kika tá aqui em Salvador a convite da Essence Home, que fica na Alameda das Espatórias, dos nossos queridos amigos de Conceição Valente, de Rafa Valente, pessoas maravilhosas. Ela deu uma palestra na terça-feira à tarde. O programa está saindo no domingo. E me conte aí o que é que você... dessa sua vinda para cá. Como é que... O Love Produ, ele é um curso de produção. Como eu falei, próximo ano faz 10 anos. Então, eu comecei ainda quando eu estava na Triarte. É muito interessante a forma como eu comecei. Paulinha, que hoje em dia é coordenadora de decoração do Davi Bastos, Paula Diniz, foi a minha grande incentivadora. Eu sempre falo isso pra ela. Trabalhou comigo. Ela trabalhou com você também? Outra coincidência. Outra coincidência. Os astros estão... Eu ia te perguntar, coincidências... Nada é por acaso, coincidências existem ou há algum... Nada é coincidência. Sem dúvida. Olha, ela já disse sim, você está dizendo nada é coincidência. Não, porque eu acho Olha que... só, as contradições começaram em Cabas. Eu acho que as energias vão se encontrando. Pronto. Segundo o cientista do MIT, Robert Sapolsky, ele diz que realmente coincidências não existem, hein, viu?
As coisas estão meio que... Mas isso é um assunto Que para um estão outro... no caminho para acontecer. Mas não chega a ser dos astros, não. Mas é interno mesmo. Né? Outro dia a gente vai lá. Vamos voltando a Paulinha Diniz. E aí a Paulinha, ela falava, Kika, você tem que fazer um curso de produção. Porque, como eu falei, lá atrás no Davi, eu observava muito a forma como ele produzia. E poucos escritórios de arquitetura, há uns 15 anos atrás, faziam produção. Porque produção é um desmembramento de arquitetura, de decoração novo no mercado. Eu falo assim, que a produção, como é que ela existia? Vocês, né, vão saber mais do que eu, assim, porque vocês estão no mercado já também há um tempo. Eram os produtores de revista que faziam as produções. Eu lembro como hoje, eu era estagiária no Davi, veio um caminhão da Casa Cláudia para fotografar um projeto dele no litoral e vieram produtores e fotógrafos. Hoje em dia, não, a gente tem que dar tudo de bandeja para a revista. Eu brinco que todo o custo foi para o profissional. Hoje em dia, a gente tem que ou fazer a produção ou contratar um produtor e contratar um bom fotógrafo para sair em revista. Antigamente, não. Todo esse custo era da revista. E aí, os produtores trabalhavam para a revista. E aí, de uns 7 anos para cá, querendo ou não, as revistas, né, começaram a virar mais online, começou a mudar isso. Os produtores passaram a fazer para arquitetos. Mudou um pouco, migrou um pouco. E aí, com essa mudança, então poucos profissionais lá atrás faziam esse tipo de produção. Eu lembro que contratava o fotógrafo, tirava 10 fotos com a lente super aberta para site. E não existia isso de Instagram, não existia isso de você postar várias fotos durante, né, a semana, ter essa demanda de foto. Não, você botava ali no site, aí você mandava essas fotos para a revista aprovava e aí sim ela mandava o fotógrafo, que teria que ser aquela pauta, teria que ser, né, com o produtor para fazer. Então, o Davi, ele fazia essa produção que os produtores faziam. E muito bem feita. Então, eu sempre observei muito. E aí, eu sempre fiz. E aí, surgiu uma Casa Cor que a gente fez, na Casa Cor Peru. E eu fui, né? Passei 20 dias lá. Como eu morei em Madrid, pela faculdade. Então, eu sabia falar, eu sei falar espanhol. Então, a gente foi para Lima. Foi uma delícia. Até hoje eu tenho conexão com a franqueada de lá, que é Verônica. Maravilhosa. Voltei depois algumas vezes. Inclusive, a Casa Cor Peru, para mim, é umas que tem mais... em termos de... O peruano, né, é muito rico culturalmente. Tanto da parte de cerâmica, como da parte têxtil. Então, a Casa Cor, ela é muito rica. A Casa Cor Peru. Quem puder ir, vale super a pena. E aí, eu montei tudo e fiz a produção. E toda vez que eu postava, eu colocava #LoveProdu, que eu amava a produção. Então, o nome Love Produ surgiu a partir disso. E aí, eu voltei da Casa Cor Peru. E aí, como eu já tinha feito lá, as pessoas já criaram, né? Kika é boa em produção, Kika é boa em produção, manda ela para fazer produção. E aí, acabou que a Paulinha falou, Kika, você devia montar um curso de produção. Eu falei, nossa, mas eu vou dar aula... assim, né, pra mim tem que, tipo, Adriano, tem que falar difícil. Eu não sei falar difícil. Você viu que ele já deu né? Já entrou com uma citação. Acho chique. Eu falei, meu Deus, eu não sei falar difícil. Aí a Paulinha, não, explique do seu jeito, da forma como você... Eu falei, tá, mas procurei. Não existia curso de produção há 10 anos atrás. E é muito louco isso, porque é técnico. Entra proporção, entra, né? Como decoração também. Mas assim, também é muito feeling. Aí você, né, eu acho que ficou, meu Deus, como é que eu vou transformar o que é o meu feeling, o seu sentimento na parte técnica, né? Total. Aliás, essa é uma pergunta. Estética, ela não é muito democrática. A produção, você tem que chegar lá, por isso que você está dizendo que é feeling, você tem que chegar lá e montar. Sim. Sem muito alguém do seu lado. Kika, não sei, eu acho que deveria ter aquele vaso um pouquinho mais para lá. Você tem que ter isso. O quanto é técnica e o quanto é feeling. Eu falo que a produção é arquitetura em pequena escala.
Ela é. Então, tem que ter proporção, volumetria. Você tem que ter algumas técnicas. No curso, eu ensino a técnica da triangulação, que também é aprendida na faculdade de design de interiores, para a proporção, o equilíbrio, as cores, as tonalidades. Então, tem uma técnica ali por trás, sem dúvida. Mas existe ali o feeling também, existe ali o sentimento. Eu falo que o que a gente faz aqui é arte. Então, a gente tem... Eu até vi... eu achei muito interessante que eu fui... o curador de todos os museus daqui, Daniel Rangel, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que Vicky Muniz, eu fui lá na exposição, ele disse que toda vez que ele vem para a Bahia, ele acaba que é a época que ele mais trabalha, sem ele perceber, porque é a época que ele mais bebe de outras fontes, e aí quando ele volta, né, para Nova York, ele acaba trabalhando, mas na verdade ele trabalhou aqui. Porque, eu também vi, né, eu tô, assim, cada vez mais tentando um pouco sair das redes, porque eu acho que é onde a gente acaba sendo mais criativo. Fora das redes. Fora das redes, sem dúvida, né? É tanto que também, indo para a parte de criação, eu não deixo minha equipe entrar no Pinterest para criar. Eu não deixo. Porque uma anulação de criação é uma... Com certeza. Então, acaba que, assim, você precisa beber de outras fontes. Por exemplo, essa semana aqui em Salvador, para mim, foi super rica. Sem dúvida, eu volto para São Paulo muito mais criativa. Porque eu fiquei menos no celular, eu bebi de outras fontes, eu fui em museus, eu olhei a população, então, as cores. Você sabe que o arquiteto Eolo Maia, nos anos 70, ele fez uma declaração para a revista Módulo, era alguma coisa do tipo assim, um cara tinha procurado trabalho no escritório dele, aí ele parou, o rapaz fez, você já leu Guimarães Rosa? Aí o cara fez... Não, nunca li. Ele virou, então, saia daqui. Ele falou, um cara que não conhece o Brasil não pode trabalhar como arquiteto. Então, voltando, trazendo para hoje, sem conhecer, estar na rua, ler, escutar música, ver o povo. Eu vi uma vez Guilherme Torres falando que ele não segue nenhum perfil brasileiro. Só internacional, porque você fica viciado naquele olhar, entendeu? Mas aí... mesmo daqui. Aí ele também te projeta em outro lugar. Sim, assim, sim. Você está em sua casa, também você escolhe o que você vai ver, né? Sim. Não, eu acho assim, sem dúvida, para mim, morar em Madrid foi uma grande experiência. Eu falo que eu fui menina, voltei mulher, porque até pela idade também. Mas, com certeza, a gente... até tem uma frase do Maurício Arruda que eu gosto muito, que é menos Milão, mais sertão. Eu acho muito interessante. Eu acho que é importante. Todo ano eu faço Love Produ em Milão. Eu levo uma turma para lá. É interessante a gente abrir o nosso olhar, a gente entender o que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas falam aqui que eu não gosto disso de tendências. Eu acho que é importante a gente entender para onde o mundo está caminhando, para ver se faz sentido ou não trazer essas tendências para a gente. Eu acho muito importante. Mas não segui-las porque é tendência. Então, eu acredito que você conhecer o mundo é muito importante. Você sair da nossa bolha, você olhar para outras coisas. Mas a gente primeiro tem que conhecer o nosso mundo. Então, eu acho muito importante. E eu sou libriana, né? Olha, voltou pro libriano. Então, eu vejo beleza em tudo. Eu vejo beleza em tudo. Eu vejo beleza em todos os lugares. Mas você sabe que isso é bem afinado. Até com o pensamento mais acadêmico atual, o Manuel Castells, sociólogo, ele chamava isso de glocal. Você ter essa consciência global. Mas ter essa relação local, obviamente, esse link. Eu estou vendo que você também pensa isso em só a própria vestimenta. Sim, sem dúvida. Não é só produção, é moda também. Total. Eu estou vendo os seus óculos, a roupa, a gente conversou sobre a roupa logo quando você chegou. Me conte aí, então você respira estética o tempo inteiro? Total. E assim, a moda, para mim, ela influencia muito na minha criação. Aquilo que eu falei, da gente beber de outras fontes.
Porque acaba que quando a gente bebe de fontes similares, acaba que, eu falo que hoje em dia, os projetos, eles estão, com a globalização, isso foi bom e ruim, né? Porque antigamente as pessoas tinham acesso a projetos de fora, só quem viajava, quem comprava revista, quem tinha acesso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem acesso a todos os projetos do Japão, da China, mas, ao mesmo tempo, todos os projetos ficaram muito iguais. E sem essa identificação, originalidade. O critério do que te cabe também. Exato. Né? E aí, eu converso muito com os profissionais, acabo que com o Love Produ, né, a gente tem muito essa troca e eu gosto muito, eu compartilho. Eu acho que esse compartilhar o que a gente está fazendo aqui enriquece todo mundo. Então, os profissionais que eu admiro, grandes profissionais, sempre se inspiram em outras coisas. O Nildo mesmo, que é um amigo meu, que eu gosto muito. Nildo José. Isso. Excelente os trabalhos dele. Isso. A gente todo ano viaja, faz uma viagem especial. Esse ano, o ano passado, a gente foi pro Japão. E isso que eu ia falar, eu fui pro Japão com ele, um lugar incrível e, assim, muito rico em moda. E eu levei todas as roupas de estilistas e marcas brasileiras. E, assim, muita gente parava na rua para perguntar. Então, isso é muito interessante também. E entender como o Brasil está à frente. Essa blusa mesmo é de Alagoas, né? De Alina. Ela é uma lagoana que ela faz uma collab com rendeiras. Ela até vende na Rosenbau. Ela estava aqui na feira da Rosenbau. E, assim... tem muita gente boa, não só para moda, mas pro design, para todos os campos. Até na estética de um prato, entendeu? Não, a feira foi espetacular. Consegui. Eu fui. O que eu tô vendo que tá escrito aí, tempo. Tá na mesma cor das suas unhas. Sim. Mas combinar ou não combinar? Isso não foi proposital, tá? Tá. Eu não sou do combinandinho, não. Eu tô percebendo. Eu ia perguntar isso, não. mas já esperando essa resposta. Não sou. Eu gosto de ousar, de misturar. Eu acho que você tem que testar. Eu acredito que quanto mais a gente testa, a gente fica segura de si para errar. Hoje em dia, eu não me incomodo se eu erro alguma coisa, porque eu acho que a gente está aqui para aprender. Eu sempre falo para os profissionais que estão começando que errar é humano e a gente está aqui realmente, né, para tirar proveito disso. Óbvio que se a gente faz aquilo o mesmo, a probabilidade de erro é muito menor. Mas a gente está aqui no mundo para testar. Então, eu testo. A minha casa, vou me mudar agora, estou bem feliz. E a minha casa vai ser toda amarelinha, né? Amarelo manteiga. Porque tanto o apartamento de minha mãe na minha infância era amarelo, né? Nos anos 80, 90. E a fazenda dos meus avós também, no amarelo. Então, a minha casa vai ser amarelo, rosé, bordô e marrom. Sofreu para fazer esse projeto? Hã? Sofreu para fazer o projeto? Sofri um pouco. Eu sou muito prática, muito decidida. A vida dos outros. Mas o meu projeto, eu sofri um pouco. Porém, toda vez que eu ficava na dúvida, eu falava, não, Kika, lá no início você queria isso. Então, não mude. Mudar é insegurança, vamos dizer assim, né? Então, não mude. E aí, sabe aquela cliente que você especifica aquele mobiliário? Pô, você pensou, você estudou, você colocou, visualizou, porque a gente consegue ter essa visão, né, ampla. E aí, a cliente muda 10 vezes e volta para aquela cadeira lá do início. Então, aí eu falei, eu não vou ser essa cliente. É difícil a gente ser cliente, né, Bela? Você estava começando aí já... Não, eu acho super difícil. Porque a gente sabe tudo que a gente não quer. Mas também o que a gente quer é muito, né? Sim. Porque a gente tá ali no dia a dia. Eu quero muita coisa tudo. Bacana. Sim. Né? Eu tenho fome de tudo. Eu quero tudo. Sim. Eu quero tudo ao mesmo tempo. Minha casa sempre vai parecer um mercado persa, porque... Eu sou acumulador, coleciono coisas, coleciono absolutamente tudo. Se você deixar... agora, saindo de mim, obviamente, voltando à questão moda, a gente estava batendo papo fora, eu falei, olha, eu quero guardar isso para ter o programa.
Depois do Steve Jobs, muitos homens passaram a vestir camiseta preta e calça jeans por ser mais prático. A gente conversava aqui no programa, porque Bela falou, olha, eu saio pronta para de manhã até de noite. Eu falei, eu também, e Kika também, possivelmente. Se bem que em São Paulo ela deve levar uma mochila com algumas coisas, Rapaz, porque o clima pode mudar, né? Mas eu saio pronta, até porque em São Paulo a gente não tem, né, isso de voltar para almoçar em casa, que eu sinto muita falta. Mas eu sempre levo uma jaqueta, né, um casaco, porque o clima sempre muda, mas a gente sai pronta de manhã sim. Agora, eu cheguei... Aí o Obama deu uma declaração há um tempo que ele falou, eu só tenho ternos pretos, camisas brancas, gravatas pretas, para eu não pensar em roupa. Eu tenho que me dedicar a outras coisas. E aí eu conheci essa frase dele, não por ele, foi um arquiteto que falou para mim, chocado, também ligado à moda. Isso choca vocês duas, uma frase dessa? Me choca muito, assim, até porque tem uma coisa interessante, quando eu fui morar em São Paulo, eu comecei a usar muito preto. Que todas as arquitetas, assim, muitas pessoas em São Paulo... A cidade convida para isso, né? Usa preto. E é interessante também que eu pintei minha casa de cinza chumbo. E aí, depois de um tempo assim, 6 meses, tá? 1 ano. Eu comecei a não me identificar mais. Eu falava, gente, essa não sou eu, não é Kika. Mas, como eu tava chegando ali, eu queria me sentir pertencente. E sem eu sentir, tá? Eu consegui fazer essa análise depois. Porque na hora você não entende. E mesmo depois de eu ter voltado de Madrid, que eu usava paetê de dia, que lá em Madrid, aquele lugar, que assim, querendo ou não, eu vim de Aracaju. Em Aracaju, minha mãe, isso é uma coisa interessante, ela teve a franquia da Giovanna Baby em Aracaju. E a Giovanna Baby, ela era uma mulher super pra frente. Ela era aquela mulher que, assim, que ela já fazia campanha de crianças usando roupa de linho. Sabe? Que antigamente as crianças não... ela fazia campanhas e casarões antigos do jeito que eles eram. Com aquele piso todo danificado, com as paredes. Uma coisa bem europeia, assim. Uhum. Ela tinha essa... ela usava já... modelos, né? Crianças albinas, crianças pretas, crianças... Isso lá atrás, né? Então, assim, as campanhas dela eram lindas. E ela sempre, como ela é uma mulher à frente, as estampas, sempre com muitas cores, com muitas padronagens. E eu ia para São Paulo de 6 em 6 meses com minha mãe criança, para minha mãe escolher essas coleções. Então, eu bebia daquela fonte sem saber. E aí, então, eu sempre fui muito colorida, muito com roupas com personalidade. Só que quando eu virei adolescente, eu comecei a me esconder um pouco. Porque acaba que em cidade pequena a gente sabe que tudo em Aracaju sai em jornal, né? Sai em jornal. Sai em jornal. Aqui é um pouco assim também. Então, quando eu vim para Salvador, eu já desabrochei. Eu fiz federal, então, querendo ou não, foi uma escola muito grande para mim. Eu acessei outras bolhas e isso, né, me fez, com certeza, ser quem eu sou. E também essa forma de se vestir mais livre. Você pode ir do jeito que você quiser, ninguém nem tá olhando. E quando eu fui morar em Madrid, aí mesmo que eu usei paetê de manhã, entendeu? Que lá é uma cidade livre também. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu me enrijeci. Por quê? E aí, comecei a usar preto. Eu falava, gente, pra tentar me encaixar. E aí, eu fiz toda essa análise depois. E eu falei, não, mas essa não sou eu. E a minha casa não vai ser cinza chumbo. E aí, eu pintei logo minha casa de verde. Mudei totalmente a minha casa. E a forma como a gente se veste diz muito sobre a gente. Eu falo que a nossa casa também é o nosso reflexo. Quando a gente está bem, quando a gente não está bem. E o vestir também. O pessoal fala, né, muito dos Faria Limers. Que eles falam que eles se vestem daquela forma para eles não se sobressaírem. Porque eles estão ali para fechar negócio. E não para se vestir, vamos dizer assim, né? E eu discordo, eu acho que nem eu tenho uns amigos que são videomaker. E eles, a galera que filmava sempre usava preto. E eles falavam, não, mas eu amo moda, eu amo estilo. Por que eu tenho que me anular? Por que eu tenho que ser invisível? Eu tô ali fazendo o meu trabalho. E é verdade. Então, eu sou a favor de você... E eu acho assim, hoje, na palestra da Essence...
eu falo de um tema sobre originalidade, de como você ser original. Não só nos projetos, não só nas produções, mas na vida. E isso você precisa se autoconhecer. E é difícil, porque se autoconhecer, você vai em camadas que às vezes você não quer acessar. Mas isso é muito importante para a gente entender e expressar o que a gente é. Eu acho que o que a gente tem para mostrar, ele precisa ser mostrado de uma forma natural, né? Então, assim, realmente a pessoa que não se conhece, Mas o natural... ela tá ali fingindo... O natural né? O natural produzido, o natural pensado. Sim, mas é isso, né? Eu não vou, claro. Eu não quero ser uma outra pessoa, eu não vou conseguir sustentar tanto tempo ser uma outra pessoa ou morar numa determinada casa chumbo, né? Então, quando você se conhece, a originalidade ela vem de uma forma muito natural. Muito leve. E aí eu acho que é isso que te diferencia das pessoas, é a naturalidade com que você transborda até, né? Porque senão fica muito fake. Sim. Muito fake. É o que a gente estava falando de Ana. Ana sempre foi dessa forma elegante. Ana é o A da GAN. Ana, minha amiga querida, Ana, eu não vou dizer meus apelidos dela não, que eu adoro. Depois eu quero saber. Eu tenho certeza que eu tenho 20 anos a menos que Ana. Eu tô do lado dela, mandei uma mensagem pra ela de aniversário, ela, Bela, vamos nos aproximar mais esse ano, eu preciso rir mais, poxa, não sei o quê, porque eu chego a uma folia, né? Eu acho que Ana deve ser alguma vampira. Ela tem mais de 100 anos, tá aí com a mesma cara. Eu acho. Ela aparece de tempos em tempos nos lugares e depois some. Ela passa, com certeza. Eu vou investigar a vida de Ana. Eu acho que ela é um ser, assim, iluminado, sem dúvida, né? Eu falo que Ana, ela teve nos melhores e piores momentos da minha vida. Sabe assim? Ana brota, é isso. Meu pai faleceu, Ana brotou lá em Aracaju. Eu falei, amiga, é tudo... eu fui fazer uma cirurgia em São Paulo, Ana brotou na hora que eu ia entrar no centro cirúrgico. Sério? Aham. Assim, foi... E eu não sabia que ia ser naquela hora. Tá vendo que não é coincidência? E Ana, então Ana, e fora isso, enfim, Ana morou comigo em Madrid. Foi mesmo? Oi. Olha aqui. Muitas histórias. Eu vou querer saber os bastidores. A gente morou juntas em Madrid. Vocês moraram onde lá em Madrid? A gente morou perto de Moncloa. Sim. Ali na Calé de la Princesa. Sim, bacana. Tem um primo querido que mora lá, eu adoro Madrid. É ótimo lá, né? Que não é Gran Via. Agosto é quente. Muito, muito, muito. Ana ficou de setembro ela fez só um semestre, eu fiz 2. Então, eu peguei o calor, ela não pegou. Você fazia siesta? Não. Eu era jovem. Você ainda é jovem, menina. Você ainda é. Hoje em dia, eu acho que eu faria. Hoje em dia, sem dúvida. Invejamos os mais velhos. A galera do chá. Mas na época, eu só queria sair. Claro, tá certo, tá certo. Eu não queria dormir, não. Ontem eu fiz uma produção grandona lá em Prado Forte, né? Grande a produção, né? Casa de praia, já sabe, né? Eu vi fotos tudo. lindas. Ai, obrigada. E aí eu queria saber, assim, o entendimento, né? Porque os fornecedores, eles acabam levando as coisas, tapete, objeto, obra de arte e tal, eles vão meio às cegas, né? Sim. E aí, quando eles chegam, eles veem um nada e do nada tem tudo. Bela, que transformação é essa, tal? E realmente a produção, ela opera milagres, né? E aí eu queria entender de você onde termina essa arquitetura de interiores e onde começa a curadoria da produção. Também a mesma pergunta. Produção versus decoração, exatamente isso daí. Onde começa um, onde acaba o outro. Sim. Eu falo que a produção, ela é a alma da casa, né? Eu brinco que o design interiores é o corpo da pessoa e a produção é a alma dela. Porque, de fato, é onde você coloca os itens que os clientes viajam e trazem. É onde você coloca aquele item que é da avó, que passou de geração em geração, que graças a Deus, né, os arquitetos e os profissionais estão tendo mais essa consciência de não descartar e sim utilizar, porque a gente tem que pensar também, quando eu falo que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar em
todos os âmbitos, né? Não é só um projeto sustentável. A gente tem que pensar do pequeno ao grande. Então, isso também é uma forma sustentável dessa reaproveitamento. Por isso que eu gosto tanto de second hand, né? Eu uso roupas. Na Europa, acaba que já é muito comum. Na Suécia, tem um shopping só de segunda mão, de tudo que você imaginar. É um shopping, um mall. E aqui a gente tem um pouco isso, né? De, não, energia... pouco? Eu acho muito. Muito, sim. Muito, É muito. porque eu sempre vou falar... Você tá muito docinho, né? Você sabe uma coisa que eu acho que não cola aqui no Brasil? É difícil. Você vai aqueles aplicativos de troca de coisa. Os Estados Unidos tem uma larga experiência em garage sale também. Aí você vê aqui, aí o cara vem, comprou essa caneca por R$10. E o cara tá vendendo por R$10. Você fala, porra, esse cara é cara de pau. Você tá comprando... Eu compro muito livro, leio muito... Às vezes, no cara do desapego, o cara tá vendendo um preço R$10 mais caro do que o Amazon, que tá vendendo o novo. Aí você fala, gente, esse cara não tem a menor... Eu acho que o brasileiro não tem a menor noção disso. É muito ruim a noção. Ou quando vai botar pra segunda mão, vai botar uma coisa bem detonada. Sim. Tipo, camisa da lavagem do habeas corpus de 1992. Aí você vê, você fala assim, porra, já era ruim. Sim. Na época, um gordão segurando o chopp e tal. Exatamente. Eu acho que a gente não tem essa cultura. Acaba que assim, né? Por ser também um país novo, né? Acaba que a gente também não tem essa cultura desse reaproveitamento. E também agora o pessoal, né, fala muito de maximalismo, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem que fazer sentido para o projeto. Tem que... Eu não sou a favor de modinha. Então, é aquilo que eu falei. Eu gosto de saber das tendências, mas eu sei muito bem o que eu quero, o que eu faço, o que faz sentido para mim. E eu brinco, né, que a gente sempre precisa dos extremos para chegar no equilíbrio. Então, a gente foi para o minimalismo, agora a gente foi para o maximalismo. Então, todo mundo quer fazer o maximalismo e é difícil pra caramba. E aí eu acho que agora a gente vai chegar no meio termo. Eu acho que o maximalismo não vai ficar muito tempo. Porque, assim, acaba que tem que fazer sentido. As coisas que estão ali, você não vai fazer projetar um estante para uma pessoa que não tem nenhum objeto, que não quer fazer uma coleção, que não reaproveita, que não tem esse interesse, e tá tudo bem também. Agora honestamente, eu acho que na vida de uma pessoa, eu acho que ela deveria começar, pelo menos no que diz respeito à casa, mais minimalista. Sim. Porque ela não tem muita coisa, ela não comprou, a menos que ela tenha herdado. Sim. Mas ainda assim seria importante ela buscar os caminhos dela, ela começar pisando um pouco menos e vai se tornando maximalista com o tempo, quando ela vai adquirindo, ou se ela não quiser, se ela for uma pessoa menos... Minha mãe é aquela pessoa que ela doa tudo. Ela doa tudo. Então minha mãe nunca vai ser maximalista. Ela doa. Já meu pai... Ele era apaixonado por arte. Eu herdei um monte de quadro dele, um monte de livro. Então, ele já era aquela pessoa que tinha que ter estante na casa dele, tinha que ter muita parede para quadro. Minha mãe não. Minha mãe já é mais minimal, assim. Minha mãe é personal organizer, então ela é... Gente, a coisa é de família. Sem excessos. Seu pai faz o quê? Meu pai tinha uma construtora. Tinha uma construtora? Seu pai construtor, sua mãe organizer. Meio... eu fui pro meio ali. Meio do caminho, arquitetura, depois produção. Mas minha mãe virou personal. Mas minha mãe virou personal organizer tem uns 5 anos. E ela tá gostando? Gente, amando, que mundo bom, viu? Amando. Ela se encontrou, assim. Ela... Na verdade, ela achou o dom dela. É interessante, né? Agora, sabe o que eu queria falar? Eu acho que tem uma coisa importante. Como arquitetos, né? O que é a produção para a vida daquele cliente e o que é a produção para foto. Sim. Deixa eu responder a diferença de decoração para produção, porque eu te falei que eu falo muito, né? Não, e é bom gente falante. Eu tinha voado aqui, ó. Não, eu vou puxando os ganchos. Vá.
Eu falo no curso, né, que a produção é a alma, é a cereja do bolo. Então, a decoração, eu sempre explico que elas são aqueles móveis maiores, né, que é o mobiliário, a cortina, alguns itens como tapete, como mesinha, como coisas menores, entram em produção, mas elas podem ser especificadas na parte de design interiores, como obra de arte também. Porque em São Paulo, acaba que, assim, é tão interessante essa forma, né, de terceirizar, que hoje em dia muitos arquitetos também contratam pessoas para escolherem as obras de arte. Tem gente que faz só isso, né? Uhum. Então, a Gabi, ela tá fazendo esse trabalho aqui em Salvador. Não sei se ela chegou a comentar aqui. Não, a Gabriela comentou. Daltro. Ela fez para o ambiente de Gabriel Magalhães, na Casa Cor. Ela que escolheu, fez toda a curadoria das obras de arte. Maravilha. Então, isso é um trabalho. Sim. E aí, tem gente que faz, né, essa curadoria das obras de arte e tem a produção. Então, você pode colocar essa escolha de obras de arte na parte de design interiores, de decoração que eu chamo, ou na parte de produção. Então, eu sempre explico para os meus clientes que a produção, claro, antes, lá no início, eu pergunto se ele tem algum quadro, se ele tem algum objeto, qual é o acervo dele, para eu entender também como vai ser o projeto. Até para a gente conhecer o cliente. E lá no final, eu acabo também, o que você falou disso, que eu concordo 100% do cliente começar mais minimalista, até porque senão vira showroom de loja. E aí vira sem personalidade e vira sem a alma que a gente está tanto falando. Então, o cliente, quando ele é jovem, ou ele vai herdar, como você disse, ou então a casa dele vai ficar sem alma total. Ele vai virar aquele boneco, tipo aquela figura de BBB que fica berrando, eu sou eu tenho personalidade, não adianta. Por isso que só sobe personalidade para trazer um imã de geladeira, entendeu? E aí, da viagem. quantos projetos tem um Vicky Muniz, e aí tem uma exposição aqui em Salvador e a pessoa nem sabe o que sabe? Então, tem que entender se faz sentido para aquele cliente aquilo. Você foi também na Beatriz Milhazes, não foi? Fui também. E fui Zé Palito também. E Zé Palito. Salvador, gente, o que é isso? Muito feliz. Eu estou muito encantado com isso de Salvador, esse aspecto cultural. Fiquei muito feliz. Muito, embora não tenha ido boa, ainda. Né? Que a cidade está cheia. Eu ainda não fui. Olha, porque sempre existiu potencial, né? Eu falo, inclusive, é uma das coisas da palestra que eu falo, que me incomoda muito, eu como nordestina, como sergipana, a validação sempre de lá para a gente dar valor. Então, eu brinco com meus amigos, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não vamos precisar da validação de ninguém pra gente começar a dar valor que é nosso, sabe? Porque, na verdade, o ser humano é assim. A gente, como brasileiro, precisa da validação de fora, né? A gente, como Nordeste, precisa um pouco da validação do Sudeste. Existe isso. E a gente tem que entender... Olha, desde a época da faculdade, eu falava, gente, a Bahia é um berço que, assim, que as pessoas de lá vêm pra cá. Recentemente, Balneário Camboriú abriu e vai fazer, eu acho que o seu primeiro Times Square. É querer muito validação, é um negócio, depender demais. O nosso exagero de anglicismo depender do olhar do outro. Isso que você faz é muito rico, eu gosto. Disso, né? Sim. E tem até a Lia Edelclock, né? Ela é uma curranta e ela tem 2 livros. Ela tem um livro de moda e um livro de design. Um é com a capa dourada e a outra prata. Inclusive, o livro é lindo e também é muito rico. E ela tem um livro também que chama Spiritual House, que fala disso, fala como a nossa casa é o lugar que a gente vai se reconectar cada vez mais. Isso ela escreveu antes da pandemia. E aí veio a pandemia e mostrou que o nosso lar foi o lugar que a gente, né, teve que criar ali cenários para a gente estar bem mentalmente falando. E ela fala muito de como, eu adoro, de como o sul global vai começar a entender o seu valor, até pelo feito manual, né? Feito manual. E o norte global vai começar finalmente a se inspirar no sul.
E não mais a gente como sul global, né? América do Sul, África, Índia, toda essa parte. A gente vai entender o nosso potencial e não mais precisar dessa validação do norte global. E sim, ao contrário, entender como é potência a gente, né? Como eu falo assim, como eu falei do Peru, a América Latina é muito rica e... Você sabe que o Peru, ele tem, eu não vou lembrar agora, eu li lá quando eu estive em Lima, uma frase eu acho que deve ser da Marta, fundadora do Cordon Bleu, que dizia que as 3 culinárias do mundo eram a chinesa, não essa chinesa que vocês sabem, a chinesa mesmo, a francesa e a peruana. Ela destacava a culinária peruana, e eu sei, eu já estive lá, são mais de 200 tipos de batata, mais de 200 tipos. O que é aquela profusão cultural te deu de legado, assim? Nossa, muito, porque primeiro que a parte de cerâmica lá é muito rica. Então, os 20 dias que eu passei lá, antes, né, da Casa Cor, a gente fez todo o mobiliário, a gente colocou italiano por conta da linha que o Davi segue, mas toda a parte de produção foi local. Então, isso deu uma bagagem muito grande. Toda a parte de arte foi local. E Lima tem um acervo gigante de galerias. Toda a parte de cerâmica, de objetos. Então, assim, foi muito interessante essa bagagem, porque isso daí foi em 2015. Então, já tem um tempinho, né? Já tem o quê? Quase 11 anos. Então, naquela época, estava se começando esse movimento, como eu falo, né? Dessa valorização local. E eu brinco, assim, que graças a Deus eu tive, né, de ser criada com minha avó, que ela tinha um Beto Pezão, né, que é um artista sergipano, e um Lalique, e algo que ela trouxe de Paris, da França. Então, eu sempre fui criada, assim, com esse olhar, tanto para o global como para o local, de ter também de valorizar. Ele passa pelo seu crivo, cada um desenvolver sua personalidade para ter seu crivo, seu olhar para, assim, não é que a coisa local é ruim, não é porque é uma marca. Então eu sempre ia para Aracaju lá atrás e fazia produção com coisas do mercado. E os profissionais, que nem aqui também, entendeu? Esse tour que eu fiz com umas galerias de São Paulo, nossa, é o que eu falei, assim, poderia galerias daqui fazer fomentar também essa parte de rodar esses lugares de Salvador, para a gente profissional sair desse eixo. Eu brinco lá em São Paulo. Gente, vamos sair do eixo Gabriel, vamos sair do eixo Espatódias, vamos ampliar o nosso olhar, né? Lá em São Paulo, vamos dar Barra Funda, que tem um monte de designer novo. É muito louco isso, viu? Vamos sair daqui, vamos pro centro. Eu faço um Love Produ aqui em aqui em Salvador. Ali na rua Rui Barbosa tem um monte de antiquário maravilhoso. Sim. E tem um cara, inclusive, que ele faz tudo em madeira talhada. Que ele faz umas cabeceiras incríveis que você desenha. Isso daí é ouro, isso daí é maravilhoso. Agora é uma curadoria que ela exige tempo, né? É lógico. Ela exige tempo. Que eu entendo também que com o nosso dia a dia, a conta tem que fechar do escritório. E a praticidade também de você ir ali. Mas eu acho que também cabe até os lojistas mesmo buscarem isso, né? Total. Eu tava te falando que eu fiz o projeto do último showroom da Home Design Casual e a Manuela foi para Aracaju. Sim. E se emaranhou lá pro Sergipe. Bela, o que você acha de mim? Eu falei, primeiro vai lá em Maragogi-Pinho. Sim. Todo ano eu vou, fico lá, passo um dia. Aí ela trouxe muita coisa de lá. Então, assim, além do eixo das lojas de produção que já tem, a Home Design Casual também tem esses objetos. Sim. Que tem essa curadoria do interior. Então, talvez isso precise ser ampliado,
não só das lojas de objeto de produção, sabe? Porque as outras lojas precisam ser ambientadas. Sim. Até para os clientes entenderem, né? É que nem com o mobiliário brasileiro, né? Eu falo assim, que as pessoas começaram a conhecer mais por conta também da internet. Então, o mobiliário modernista brasileiro era mais eixo Brasília, São Paulo e Rio. Aqui, né, a gente é totalmente, né, mais clássico, mais barroco, mais a gente tem essa referência. E esses mobiliários modernistas ficavam muito nesse eixo. E aí a galera do Rio, assim que eu fui morar em São Paulo, há 13 anos eu tô lá, a gente só especificava mobiliário de fora, ou era mais artefato, ou era uma coisa mais... Não tinha tanto essa galera jovem que tá desenhando e tá despontando e especificando e coisas incríveis, né? Não que tinha, ou que a gente também não valorizava. Tem esses dois pontos. E aí, há 13 anos atrás, a gente especificava, né, toda essa parte de mobiliário e era totalmente diferente. Você não tinha essa valorização cultural. Também aí aí veio a internet, eu falo, essas marcas como NK, como Galleries, como várias marcas de moda começaram a utilizar esse mobiliário modernista, a Mole, a Jangada, a Pétala. E aí todas essas blogueiras começaram também a entender de mobiliário e de arte, que por ser hype ou não, ok, elas começaram a divulgar. E que bom que elas começaram a adquirir também. E adquirir. Casa, né? E que bom que é por moda, não é por moda. Isso daí eu nem entro nesse mérito, entendeu? Mas só das pessoas conhecerem, que bom que as pessoas conheceram. Eu falo assim, tudo bem, eu não aguento mais ver uma Jangada na frente, uma Mole na frente, ok, não aguento. Mas assim, uma Pétala também não aguento mais ver, né? Mas começou isso do mobiliário brasileiro, das pessoas verem, entenderem, de ir mais também em uma SP Art, em uma Arte Rio. E a internet foi muito bom para isso também. Agora, você acha que foi eu tenho minhas dúvidas às vezes sobre, não é que Sim. pegando, mas influenciou também, foi quando o euro pipocou e o dólar, quando eles saíram de 2 e pouco, que aí ficou proibitivo. Foi uma junção. Foi tanto, né, o mercado, vamos dizer assim, né, que todo mundo comprava coisa fora e aí começou a ter que olhar para dentro de forma assim, não, realmente, né, não teve outra opção. Há males que vieram por bem. Eu acho que é ótimo. Total. Que enriquece a cultura da gente, amplia o olhar do cliente, do consumidor, enfim. Sim. Isso é muito... Foi uma junção. E também, isso eu não vou entrar nesse mérito, mas falam de que de tantos em tantos anos surgem gênios, tanto da música, e isso tem a ver também com os planetas. Eu já começo a ficar orgulhoso dessa conversa. E muitos artistas são librianos. Então, a gente passou por um grande período sem uma música de qualidade, sem isso daí, a gente... Agora chegou jet ski, eu tô mais tranquilo. Não. Vem cá, jet ski agora, tô brincando. Não, mas eu tô falando assim, que tem uma galera muito boa nova de uma música brasileira, que a gente passou um tempão sem, né, vamos dizer assim, né, só com Caetano, Maria Bethânia, Gil, Gal, e aí a gente passou um tempão e hoje em dia tem uma galera muito boa nova. Mas isso você sabe que essa é uma coisa que eu acho que todo mundo meio que se... Você não enxergam também assim como uma grande explosão de meios... Por exemplo, você tinha a curadoria de uma rádio, era um DJ. Sim. Que estava na rádio e falou, olha, escute essa música agora do Caetano, você é linda. Porra, musicão. Tinha o produtor do Caetano, o diretor, tinha uma galera. Hoje, às vezes, o cara tá em casa, tá fazendo, o cara tá lançando, não tá chegando, porque ele publicou no Spotify, quem vai escolher você, não tem a rádio, pessoal. Eu escuto rádio, o jornal na rádio. E eu escuto minha própria curadoria, às vezes não chega o que o pessoal mais novo está fazendo. Isso também é muito causa do meio, não sei. O que você acha disso? Não, eu acho também que é muito do meio, mas sempre falam, né, que depois de guerras e pandemias sempre vem uma leva muito criativa. E eu não acho que é coincidência.
Começou. Vai começar a brigar, a gente mal se... Não vamos... Tô brincando. Eu sou libriana, política, não briga. Já vai, não. Mas você tá certa. Mas e aí, eu não acho que é à toa que veio uma leva tanto de uma galera boa, de designer, de moda, estilista, mas atrelado, sim, a crise econômica e que a gente teve que olhar mais para cá, então, querendo ou não, consumir mais, e essas pessoas ficaram mais criativas porque também, né, a conta fecha, não é à toa, e aí fulano abriu uma loja e tá dando super certo, vou também tentar fazer minha arte aqui. Uma coisa vai puxando a outra, então eu acredito que tem essa junção de fatores, tanto da crise como do plantão. Você sabe que tem uma história engraçada. Quando comecei, eu estava lá em arquitetura, eu sempre fui um pouco mais de projeto maior. Não era muito ligado em decoração e afins. Estagiei um tempão com o Davi, montei escritório, sou sócio de Marlon e tal. Aí, com o tempo, fui... E aí, um belo dia, quando eu vi a Mole de Sérgio Rodrigues... Aí foi caindo a ficha. Meu tio estava na época vendendo uma fazenda. E eu me lembro da gente pequeno, de sunga, de piscina, pulando na Mole. A molecada inteira. Gente. E meu tio, essas cadeiras feias, pesadas, tem que vender essas cadeiras, vender por nada. Aí eu ligo, meu tio, não vende, segura. Não vende. Vale uma baba, meu tio. Não, que nem minha avó, que ela tem tanto sofá Laffer e 2 poltronas Laffer. E ela usava na fazenda, na varanda, pegando sol, chuva, tudo, passarinhos, gatos. Será que a gente tá mais iconoclasta? A gente tá mais essa coisa de reverenciar o móvel? E na época, simplesmente, eles talvez estejam mais certos do que a gente. Eu acho que tem uma exagerada hoje em dia de não poder usar, de não poder tocar, de ter isso. E eu acho que acaba que... eu amo, assim, por exemplo, o europeu, eu falo, porque ele usa o mármore e ele não liga, ele acha que a mancha faz parte da vida ali. Sim. E eu tento explicar isso um pouco pro cliente. Gente... Você pode botar o copo, pode manchar, isso faz parte. Você sabe que eu vi Davi falar isso uma vez, foi muito engraçado. A gente estava já acabou o Trapiche Adelaide, que era um puta de um restaurante. Aí tava eu, Davi, tava uma galera assim no escritório. Aí chega um cara, Davi, tô com um produto maravilhoso que limpa, que tira todo, e era todo de vidrotil. Limpa tudo, não sei o que. Depois que o cara falar a propaganda que o produto dele era maravilhoso, ele, vai limpar tudo isso aqui? Ele vai, então tira essa porra daqui agora. O lugar tem que ter personalidade. Aí ele virava, Carlos, não pode ficar com essa cara de... Agora eu pergunto pro cliente, você vai conseguir conviver com essa marca de copo? Porque se você não adianta eu dar todo o meu discurso e você não conseguir conviver com isso. Por exemplo, minha mãe, que é personal organizer, ela já não consegue conviver. Mas ela deve ter tido o livro, aquele Sebastiana Quebra-Galho. Ele sabe que se uma mancha de vinho aparecer no seu mármore, você joga um pouquinho de farinha ou jogar acetona. Você conhece essas... Você não conhece essas coisas, não? Existe, menina. Eu não conheço, não. Depois eu vou botar o livro aqui do Sebastiana Quebra-Galho. Eu passo, fez um sucesso. Não sei quantas, era só dica. Quer limpar seu jogo de cartas de tá amarelado, se usar acetona, mas não sei o quê. A mulher tinha... truque pra tudo. Eu tenho uma mesa de madeira em casa, né? Fica na área externa. Aí tem marca de copo, de panela quente, tudo. Aí chegou uma amiga minha esses dias. Você não vai polir a mesa? Não, gente, isso aqui foi tal dia, tal, que fulano veio aqui. Ela... você... eu falei, minha filha, isso aqui tá contando a história da minha vida. Agora eu sei conviver com isso. Sim. Quem não sabe, não tem como. A minha mesa de jantar da minha casa nova vai ser laca brilhosa. Aí minha mãe, minha filha, você tem certeza disso? Vai riscar toda, vai melar toda. Eu digo, eu tenho, minha mãe, eu tenho certeza. Deixa ela melar. deixa ela riscar, deixa ela melar, tá tudo bem. Teve um discurso que Bono Vox fez para Frank Sinatra, quando ele gravou o disco Duets, ele gravou uma versão maravilhosa do I've Got You Under My Skin, e ele fazia assim, Frank Sinatra, um herói que prefere mostrar mais as suas cicatrizes do que suas medalhas. E é exatamente, olha, o livro Sebastiana Quebra-Galho, consegue ampliar aí, Cabito? Ele aí, ó, Sebastiana Quebra-Galho. Olha.
É cheio de dicas de casa. Aí, ó. Olha o meu lado, dono de casa. Nenzinha arrasou, viu? É cheio de... Pra donas de, é para donas de casa. Hoje em dia não, viu, minha senhora? Agora é para donos e donas. E dones, quem sabe, hein? Drones também. Olha, gente, esse papo... Olha, muito obrigado, Essence, por ter cedido Kika pra gente. Que papo espetacular, viu, Kika? Feliz. Que a gente geralmente... Eu não sei falar difícil, mas... Você não sabe, você falou super bem, Rei. Uma delícia ver você. Olha, você já é, assim, ela é meio... Sabe, você veste literalmente a sua personalidade. Total. Isso é muito bacana, isso é muito rico. Eu tenho um fim, você já percebendo. Ele odeia, ficou toda massacre. Não, e todo mundo que entra aqui, todo mundo... Fala de signo, né? Não, todo mundo... Eu acho que é bonito, sabe? Bonito, eu amo bonito. Tem Qual é seu signo? um filósofo, eu sou virginiano, tem um filósofo chamado Emile Cioran, ele dizia que eu não nasci com o órgão da fé. Eu sou desse tipo, não é uma questão, eu preferia, minha vida seria 1 milhão de vezes mais fácil, 1 milhão de vezes mais fácil. Agora eu cumpro todos os ritos, eu não sou o cara chato, não. Minha filha é batizada, não passei por nenhum problema. Eu vou batizar, casei em igreja, minha mãe é muito católica. Quando ela quer, vamos na igreja, vou na missa, vou no culto espírita, vou no Iemanjá, mas não é uma coisa que não, sabe, não... Gente, eu acredito tanto nisso, que eu sei como... Nisso o quê, menina? Me conte aí, destrinche. Ah, tá. Que eu sei como o cliente vai se comportar a partir do signo dele. Tem não tem? Você sente isso assim? Sim. Se ele é leonino, meu filho, eu não tinha meu um espelho chuchu, casa. Meu chuchu. O cliente arriou a mala. Eu já sei muita coisa. Você já sabe o signo? Não, a gente já sabe muita coisa no arriada. Tem coisas assim que são fáceis de perceber. Olha, o ser humano chegou para você e falou, olha, eu sou muito organizado. Você fala, esse cara deve ser um bagunceiro do cacete. Não, amigo, mas não é isso não. Por exemplo, eu tenho um O cara vai dizer, quem auto se elogia, quem se autopromove, é porque, na prática, ele talvez não seja tanto, que ele precisa vender isso. É um inseguro. Você nunca viu Neymar, você nunca vai ver Neymar ou Vicky Muniz chegando aqui. Você sabe que eu sou artista, né? Não, Vicky, todo mundo sabe que você é artista, sabe? Não, Neymar, eu sei que você joga futebol. Você não precisa dizer que você joga futebol, a gente sabe. Sim. Agora, o cara que chega falando, eu sou muito correto, eu sou muito honesto comigo, aí você já fala... Ai. Você já fica tenso, já fica nervoso. Não é isso, não. Validar, né? É, exatamente. Não é isso que eu tô falando, não. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eu tô terminando até o projeto deles, né? Ela é sagitariana, ele é virginiano. Pronto, caos. Cada um em um jeito. Aí ela quer fazer um mix de quadros atrás da parede do sofá. Ele não consegue. Ele virginiano. Peraí, mas isso tem que estar alinhado com isso. Minha casa é um mix de quadros. Não precisa alinhar. Ele, mas essa cor... Não... Calma. Ele, mas isso... Aí vai prender o quadro. Meu Deus do céu. Ela faz, deixa torto. Rapaz, é tão engraçado. É disso que eu tô falando, entendeu? Você consegue ver as nuances ali. É muito sutil. Mas aí, amigo, a pessoa tem que saber, né? Tem, mas eu acho que cada um vai ler, vamos dizer assim, né? Porque a gente é psicólogo também. Sim. Então, a gente vai ler o cliente da forma como a gente acredita. Então, eu fiz o Love Pro de uma vez no Rio, teve uma arquiteta que ela falava que ela perguntava qual era o orixá da pessoa e aí ela começava a entender ali como ia ser o projeto. Eu já pergunto também o signo. Eu amo. Você sabe qual é o seu orixá? Você jogaram? Não, eu não joguei búzios. Nunca jogaram búzios. Mas, assim, várias pessoas vêm falando... Várias pessoas já falaram pra mim, com certeza, assim, né? Iemanjá, assim. Você sabe qual é o da estética? O da estética é Oxumaré. Sim. Eu sou de Oxumaré. Jogaram pra mim, se eu acreditasse, obviamente. Sim. O finado Babá, pai de santo, gente boa pra caramba. Aliás, eu tenho uma história engraçada, sempre tem essas coisas. Eu fumava na época, e aí eu tinha acabado de parar de fumar. Cigarro, já fumei cigarro. Nunca soube disso. Já fumei cigarro, sim. Meu Deus. Sim, eu já fui jovem. Plot twist. Mais plot twist do que All Her Fault. Vocês assistiram All Her Fault? É cheio de plot twist. Tem hora até que enche o saco de plot twist, mas... E aí, na hora que a gente foi ali, não, porque pra jogar, fazer um negócio, você tem que acender 15 charutos. Eu falei, porra, velho, eu parei de fumar, não vou acender nada.
E aí foi um impasse. Aí ele acendeu, ele e tava meu irmão junto aí. Falei, puta que pariu, que merda. Todo mundo me xingando. 15, Eu falei, eu parei de fumar. Você quer influenciar um cara a voltar a fumar? Que é isso? Por causa de religião. Os caras, porra, que merda você tá fazendo aqui? Eu falei, eu sou um desastre, velho. Não quero mais saber. Não, eu e religião, eu tenho. Eu certamente eu vou. Mas eu trato com o maior respeito. Sim. Eu tenho uma relação gostosa. Leio, me informo. Sim. Para não dar fora, enfim. A gente fica. Esse papo tá uma delícia, mas a gente tá chegando no final. E a gente faz um bate-bola, faz umas perguntinhas. Você sabe, Bela, uma coisa que eu tô doido pra fazer? Aquelas coisas de internet. É que eu não sou tão bom quanto você nisso, mas assim, tipo, perguntar arquiteto. Le Corbusier, eu não sei quem. Bora fazer. Bora, ia ser massa, né? Poxa, a gente nem se preparou. A gente faz, eu passo as imagens pra Cabas, ele me mata. E. Bora fazer? Vixe, Eu tô assim, aqui, na tora. pode fazer. Bora. Não, primeiro vamos fazer o basicão, né? Tá. Mas é porque precisa de um tema. Tem, claro, arquitetos. Eu vou pegar. Não, se bem que. Não, bora se preparar. Eu Bora, eu não vamos. tô preparada, não. Vixe, Libriano é assim. Librianos, olha só. precisa Vocês de um fazem hino. com Ana Fernandes. Eu vou fazer com. Quase escapa. Mas o pior é que o apelido não é nem dela, é do sócio, é de Guido. Ah, é? E extrapolou pra ela. Oh, meu Deus. BZ não tem apelido, não. BZ não tem jeito. BZ não tem jeito. Ficou sem jeito. Kika, me diga uma coisa. O que é uma coisa cafona pra você? Eu sempre falo que não existe nada brega. Tudo é a forma que a gente usa. Mas, uma coisa assim que me incomoda muito são duas coisas. Planta artificial. Me incomoda muito. Até, tem que usar em decorado, porque... Até em estúdio, tem problema em estúdio. É que em estúdio fica um verdinho atrás. Se não morre. Mas não, pode ser preservada? Preservada veio pra salvar. pode. Sabe? É porque ela dá um verdinho. E livro caixa. Não, porra, livro caixa dói. Livro caixa dói. É que Sabe por que livro caixa dói? Porque, assim, eu não sei se a vida toda... É o que eu falei, né? Eu herdei muitos livros de meu pai. A vida toda eu tive esse acesso muito fácil, né? A livros. Então, para mim, livro caixa não faz o menor sentido. É uma ofensa. Bota caixa mesmo para guardar, né? Que eu acho tão linda essas caixas de madeira. Eu acho até aquece. Eu falo que quando o projeto tem muito concreto, tem muitos revestimentos frios, traz a madeira nos objetos, na parte de produção. Então, pega a caixa de madeira. Kika, mas livro é muito caro. Vai em sebo. Ali mesmo na rua Rui Barbosa tem vários sebos. Vendendo não só livros antigos, mas livros novos. Então, eu acho que tem outras formas de utilizar, sabe? Acho que eu falaria isso, assim. E também, eu falei que não existe nada brega, tudo é a forma que você usa, mas... Vamos pra terceira breguice. Essas duas coisas me incomodam, né? E a terceira, eu acho que é aquela casa sem vida, sem alma, sem, sabe? Aquele projeto, assim, tudo que você entra e você poderia estar em qualquer lugar, ser de qualquer pessoa. Acho que isso. Falta de identidade, né? Falta de identidade. É cansativo. Um material que nunca sai de moda. Com certeza, materiais vindo da natureza. Para mim, não sai de moda nunca, né? Madeira, pedra natural. Kika, uma cor. Cor. A minha cor preferida é azul. Mas a minha cor preferida não é azul para decoração. Interessante, né? Entendi. É a minha também. A minha cor preferida da vida é azul. Mas eu vou falar verde, porque é justamente isso. Verde, eu acho que verde para mim é uma cor neutra. Ela é igual... É o novo preto. É o novo preto, Ou o novo branco, né? Qual o maior erro numa produção? Eu não vou... É aquilo que eu falei, né? É muito... Quando eu dou aula, eu falo sempre que, primeiro, por isso que um primeiro tópico é como você ser original. Porque eu quero que cada um... Eu falo, eu não vendo fórmula de bolo. Eu não vendo, né?
Não é uma coisa assim, tem que fazer isso desse jeito. Porque eu acredito que cada pessoa tem que entender quem ela é e o que ela gosta para daí fazer essa produção. Mas óbvio que tem as técnicas que eu falei no início, tem todo esse estudo por trás, é claro, né? Senão eu não daria um curso também. Mas eu acredito muito que é igual a decoração e a arquitetura, sem proporção, sabe? Aquela produção sem proporção, aquele vaso gigante em um móvel pequeno, ou ao contrário. É a proporção é tudo, né? A produção é a arquitetura em pequena escala. O que é tempo para você? Tempo é estar junto dos meus, assim, junto dos meus, com os meus amigos, com minha família, fazendo o que eu gosto, o que eu amo, que de fato o meu trabalho, eu sou apaixonada, eu respiro isso, então. E é porque eu quero, é porque eu gosto. Então, eu tô aqui em Salvador, ao invés de descansar, eu vou em um museu. Porque para mim é isso, para mim é o que eu falo, eu vejo beleza em tudo. Então, tempo para mim é precioso, né? Um item de viagem para trazer para casa. Você acredita que eu não sou maximalista? Eu não sou aquela pessoa assim que sai comprando ou sai, né? É muito interessante. Eu gosto de ter poucas e boas coisas, assim. Eu sou um pouco assim. E sou também, eu herdei isso da minha mãe, sou desapegada também. Teve uma vez que uma cliente falou, que eu amo seus quadros. Queria tanto quadros similares. Eu falei, não, meus quadros estão à venda todos, menos os de meu pai. Aí ela falou, você podia trazer aqui para casa? Isso assim, uns 30, tá? Que eu tenho bastante quadro. Que eu vou... Pronto, uma coisa que eu trago de viagem, gravuras. Porque não ocupa, é ótimo e eu faço quadros. E eu amo azulejo, isso. Eu falo isso porque eu trago azulejo pequeno, aí eu molduro. Gravuras, é isso. E eu gosto todos os animais da mesma espécie aqui, é o que eu trago também. E aí eu vou muito em lojinhas de museu, eu amo. Também. Amo. Também amo. São minhas lojinhas preferidas. E aí eu levei esses quadros para casa da cliente, ela amou, ela ficou com todos. Aí uma amiga minha falou assim, Kika, eu não acredito, você... Levei, agora eu viajo, compro outros, boto. Né? Eu sou bem desapegada. Uma influência, quem te influenciou, não importa se é arquiteto ou decorador? Minha avó, sem dúvida. Assim, graças a Deus eu tive influências de mulheres muito fortes. E a minha avó materna, ela me influencia até hoje, ela é viva, né? Ela tem 88 anos e ela teve uma das primeiras lojas de objetos de Aracaju. Que maravilha. Depois ela foi para moda, ela migrou para moda. Teve lojas de moda, né, de roupas. E quando eu fui para São Paulo, né, eu vou até finalizar com isso, que eu acho muito bonito. 2 coisas que ela fala. Quando eu fui para São Paulo, eu me enrijeci muito. Eu fiquei muito fria, muito firme. E eu não sou assim, né? Enfim, vocês me conheceram agora. Eu não sou essa pessoa. E uma vez minha avó falou assim, filha, você pode ser forte e doce ao mesmo tempo. Né? Não é porque você é doce que você não vai ser forte. E isso mudou, né? Meu mindset mudou minha vida. Porque, de fato, eu sempre fui doce. Mas sempre fui aquela doce, aquela menina, aquela... E aí eu fui para São Paulo, né? Eu tive que, enfim, ganhar ali, sair da bolha, né? E aí acabou que você vai pro 80, né? Você vai do 8 pro 80. E aí, hoje em dia, eu brinco que eu sou doce e forte. Você pode ser doce e forte. E outra coisa que minha avó fala muito também, que eu acho interessante, que não é de religião, mas ela fala para você sempre agradecer tudo. Então, assim, eu tenho muita enxaqueca. Nossa, tô com enxaqueca. Deus, obrigada pela enxaqueca. Aí eu falo, como assim, minha avó? Deus, obrigada pela enxaqueca. Eu quero que a enxaqueca vá embora. Ela falou, não, mas vai. É o poder da palavra. A partir do momento que você agradece e não que você reclama, ela vai embora. Agradeça. Aconteceu uma coisa, perdi o voo. Agradeça. E isso fica muito, assim, em mim. Aquele dia, assim, que tá dando tudo errado. Ao invés de eu ir reclamando, eu agradeço. E aí o dia muda.
Eu falei, gente, que mulher sábia, sabe? Muito, muito. Também é um poder de ver a beleza em tudo. Também, sim. Também. Eu não sei se eu queria finalizar com uma pergunta, que já que esse é um programa oferecido pela Essence Home, e o que é essencial? A essencial pra mim é... Nossa. São 3 coisas, pode? Pode. Mas eu queria que uma das 3 fosse essencial em casa. Em casa, tá. Eu achei que era na Mas vida. não, pode dizer uma... Não, claro. em casa é alguma coisa que aqueça meu coração. Então, na pandemia mesmo. Eu tenho um canto que eu falo que é o meu canto, meu santuário, né? Eu até brinquei, eu dei uma palestra junto com Bel. Ela é uma arquiteta do Rio de Janeiro, maravilhosa. E ela fala que ela tem, no aparador da casa dela, ela não chama de santuário, ela chama como se fosse ali, ao longo da vida dela, ela vai colecionando pequenas coisas que aquecem o coração dela. E eu chamei de santuário, mas não necessariamente é ligado à religião, mas são coisas assim... uma capa de revista que eu saí, uma foto de meus avós, de minha mãe, de meu pai, meu diploma, alguma coisa que eu trouxe de viagem que me faz lembrar. Então, na pandemia foi muito interessante, que eu moro só, e aí eu olhava para aquele lugar e aquecia meu coração. Então, acho que é ter algo na sua casa que lembre quem você é, que aqueça seu coração. Pode ser um objeto, pode ser um quadro, pode ser um elemento. Eu acredito nisso, assim. Maravilha. É isso, minha gente. Muito feliz, com o coração muito aquecido, diga-se de passagem. Essa conversa riquíssima. Kika, muito obrigado. Obrigada. Finalmente a gente se conheceu, né? Finalmente trocamos as palavras, olha. E você também, né? Já saiu daqui fã. Você ganhou mais um fã. Também. Viu? Quando voltar em Salvador, tem mais gente pra ver agora. Tem mais gente pra ver. Olha, sua agenda vai ter que arruma espaço aí. Mas eu brinco que aquilo que você falou do essencial, eu brinco que são 3 lugares e 3 coisas. Eu brinco que São Paulo é meu lugar de trabalho, Aracaju é de família e aqui é de amigos. Maravilha. Tá vendo? Olha, então, os bem-vindo. meus melhores amigos estão aqui. Olha só que delícia, hein? Vamos começar a batalhar para um posto nesse hall. Entrar um pouquinho no coração aí. Vamos. Gente, Um beijo. beijo, Kika. Obrigada. Valeu.